Muito bem, vamos dar início ao nosso relatório de vendas e para isso é necessário ter uma planilha, né? Então a gente vai construir uma planilha basicamente do zero, ou seja, a gente vai construir uma planilha usando fórmulas para fazer o preenchimento dos dados. A partir daí é só a gente trabalhar em cima disso. Para isso a gente vai abrir o nosso Excel, vamos abrir o Excel, esperar ele carregar. Está aqui o Excel, a gente vai abrir um arquivo novo. E a partir desse momento, a gente vai começar a trabalhar com as fórmulas para a criação dos dados. Na primeira coluna, a gente vai criar uma coluna auxiliar para ajudar no preenchimento das informações que a gente vai usar para a criação da planilha. Então, o que a gente vai fazer aqui na primeira coluna? A gente vai colocar aqui o nome de auxiliar e vai criar uma fórmula usando a função sequência para que ele crie para a gente uma quantidade de linhas numéricas. Então eu vou começar igual, sequência, eu vou digitar simplesmente 1000 números. É 1000. Tá? Ele vai preencher, fecha o parênteses, ele vai preencher então a coluna A auxiliar com 1000 linhas. Pronto, preencheu. Né? E agora a partir daí a gente vai começar a construir a nossa planilha. Dando sequência na construção da nossa planilha, eu vou preencher aqui agora a coluna produto, produto de venda. Para a gente preencher essa coluna produto, é necessário a gente ter algumas informações. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar algumas informações aqui, tá? Para que eu possa trabalhar. Vou colocar 5, 6 produtos. Eu vou colocar produto A, né? Produto B, e assim vai indo, né? Produto B, produto C, produto D, produto E, produto F. Tá? Vamos continuar agora criando a nossa planilha usando funções, usando fórmulas, né? Então, para criar o produto aqui agora, o que acontece? Como eu já tenho a minha tabelinha do outro lado com os produtos que eu vou usar a seguinte fórmula: igual procv, abre parênteses, aleatório entre, e aí eu vou dizer para ele quantos produtos eu tenho. Eu tenho 6, então eu vou colocar que ele gere para mim números aleatórios entre 1 e 6. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Agora eu preciso selecionar a minha tabelinha que vai ser usada como referência para criação dos produtos. Aperto a tecla F4 para travar essa referência, ponto e vírgula. Como a minha tabela tem duas colunas, uma número e a outra texto, com o nome do produto, eu vou usar como resposta a segunda, ponto e vírgula 0, fecho parênteses e dou Enter. Ele gerou o produto A, clico em cima da fórmula e dou dois cliques na alça de preenchimento aqui. Né? Clico 2 vezes, preencheu. Só que agora tem um problema. Quando você faz qualquer tipo de alteração na sua planilha, nessa planilha, esses produtos vão mudar de informação. Eles vão ficar se alterando. Eu não quero que isso aconteça. Então eu clico no botão copiar, clico na opção colar e escolho a opção colar valores. A partir desse momento, isso aqui já não muda mais. Ele vai ficar sempre esses que vocês estão visualizando aí. Agora, a gente vai fazer a segunda coluna, que seria a região de venda. Então, região. E agora eu vou trocar onde está escrito produto e onde está escrito, onde estão digitados os números, eu simplesmente vou colocar as regiões. Então, eu vou colocar aqui, região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Pronto, feito esse procedimento, eu vou fazer agora a mesma fórmula que eu fiz para preencher o produto, eu vou fazer para preencher a região. Então, igual, procv, abre parênteses, aleatório entre. Como eu tenho 5 regiões, eu vou colocar 1, ponto e vírgula, 5. Eu quero que ele gere números aleatórios entre 1 e 5. Fecho parênteses, ponto e vírgula.
seleciono a minha tabelinha, F4 para travar, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0, fecho parênteses lá entra. Gerou a primeira região. Faço o mesmo procedimento. Clico duas vezes na alça de preenchimento, né? Duas vezes na alça de preenchimento, preencheu. Para não alterar isso, cada vez que eu modificar minha planilha, ficar toda hora trocando o valor, eu clico no botão copiar, na opção colar, colar valores. Pronto, está feita a segunda opção, a segunda coluna. Agora a gente vai criar a terceira, que seria o quê? O vendedor. Então eu vou digitar vendedor e vou trocar de novo, né, novamente, as minhas informações da minha tabelinha. Vou colocar aqui agora, por exemplo, Maria, vou colocar aqui Norberto, vou colocar aqui João, vou colocar aqui Décio e vou colocar aqui Francisco. Esses são os 5 vendedores que eu tenho. E agora eu vou fazer a mesma fórmula que eu fiz para produto e para região para criar o nome dos vendedores. Vou fazer a mesma coisa, igual, troque V, abre parênteses, aleatório entre. Tenho 5 vendedores, ponto e vírgula 5, para ele gerar 5 nomes, né, 5 números aleatórios. Ponto e vírgula, seleciono a minha tabelinha, dou um F4 para congelar, para travar, ponto e vírgula, coluna 2, ponto e vírgula 0, fecho parênteses, dou Enter. Gerou o nome do primeiro vendedor. Mesmo procedimento, vou na alça de preenchimento, clico 2 vezes, peço para copiar o conteúdo, colar valores. Pronto, está feito o vendedor, coluna vendedor. Vamos criar agora a data de venda. Tá? A data de venda a gente vai usar só a função aleatório entre, mais a função data, para que ele possa gerar datas diferentes para trabalhar. A minha tabelinha normal lá que eu tinha feito aquela hora, eu posso apagar, não vou usar agora por enquanto. Vou colocar aqui a data e vou gerar aqui agora, através da função aleatório entre mais a função data, né, datas aleatórias, igual aleatório entre. Vou usar agora data, abro parênteses, e aí eu coloco o ano inicial. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 2019. Ponto e vírgula 1, ponto e vírgula 1, mês 1, dia 1. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Abro novamente data, abro parênteses, e agora eu vou colocar o ano final. Vou colocar aqui 2023, por exemplo. Ponto e vírgula, mês 12, ponto e vírgula, 31. Fecho dois parênteses e dou Enter. Ele gerou a primeira data. Está com um formato numérico, né, porque o Excel trabalha nesse formato de data. Então eu vou clicar aqui, tá? Vou simplesmente clicar no botão copiar novamente, colar valores, né? E agora eu vou formatar como data abreviada. Data abreviada, pronto, já está gerado aqui a nossa data de venda, tá? Então basicamente é isso. Vou usar duas funções, para poder gerar, tá? As datas. Dando sequência na nossa planilha, agora eu vou criar, no caso aqui, eu vou criar a quantidade. Quantidade do produto vendido, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou usar só a função aleatório. Por quê? Para ele gerar números, na quantidade de números que eu acho razoável para poder fazer o cálculo que a gente precisa. Então, eu vou colocar igual, aleatório entre, e aí eu vou gerar aqui, colocar entre dois números, quais os valores que eu quero. Então, por exemplo, eu vou colocar entre 150, ponto e vírgula 300, por exemplo. Tá? Vai gerar números aleatórios entre 150 e 300 para simular a quantidade de produto vendido. Dou Enter. Ele gerou aqui o primeiro valor. Simplesmente clico duas vezes, faço o mesmo procedimento. Clico duas vezes, gerou, botão copiar, colar valores, para que não mude conforme a gente vai trabalhando. Seguindo, a gente agora vai construir a coluna, vai criar a coluna do preço do produto, né? A gente vai colocar aqui preço do produto, tá? Eu vou usar agora, em vez de usar a função aleatório, eu vou usar aleatório entre, eu vou usar a função aleatório, tá? Para criar uns valores aqui entre 0 e 1 e ele vai criar qualquer valor multiplicado por algum valor que eu vou colocar aqui, tá? Então, em vez de usar a função aleatório entre, eu vou usar a outra função chamada aleatório, tá? A função aleatória, ele cria números entre 0 e 1. E aí eu vou pegar essa criação, esse número que ele vai gerar, e vou multiplicar por um número qualquer.
tá? Para ele gerar um valor, tá? Poderia usar a função aleatório entre? Com certeza, mas eu vou usar a função aleatório só para mostrar a diferença, né? Igual aleatório, fecho parênteses, porque ele é uma função sem argumento, né? Função vazia. E aí eu vou multiplicar o número que ele gerar, pode ser 0,234, 0,175, qualquer número que ele gerar aqui, e eu quero multiplicar aqui, por exemplo, por 95, por exemplo. E dou Enter. Aí ele gerou aquele valor. Vou copiar para baixo, vou mandar copiar, vou lá valores e vou formatar como moeda. Tá vendo? Pronto, já está feito o procedimento. Ó. Gerou alguns números para mim, né, no formato monetário aqui, para poder fazer o cálculo, tá bom? Agora eu vou criar a coluna total. Agora eu vou criar a coluna total aqui. Só que agora eu não vou fazer mais fórmulas assim. Tá? Eu vou transformar essa tabela que a gente fez agora, essa planilha que a gente fez agora, numa tabela. Só que antes, como eu não preciso mais, eu vou excluir a coluna auxiliar. Então eu clico na coluna auxiliar, Ctrl menos para apagar a coluna e boa, tá? Terminada a coluna auxiliar some, tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu preciso transformar essa planilha que a gente acabou de fazer no formato tabela, tá? Para que a gente possa automatizar algumas coisas, tá? Então o que eu faço aqui? Clico na qualquer posição aqui, em qualquer célula da minha planilha, vou lá no menu principal e escolho a opção formatar como tabela. E escolho qualquer um dos modelos que eu queira trabalhar aqui, tá? Ele vai criar menu, vai criar um monte de coisinha aqui, botãozinho de filtragem e tal, esse tipo de coisa. Né? Então eu vou clicar aqui, ele vai perguntar para mim nessa telinha, tá? Nessa tela aqui, ele vai perguntar onde estão os dados da tabela, ele já automaticamente seleciona toda a minha tabela, e se minha tabela tem cabeçalhos, tem, né? Produto, região, vendedor e tal. Dou um clique no botão OK, e ele gerou para mim aqui converteu a nossa planilha em tabela. Para calcular o total aqui agora é bem simples, tá? Eu simplesmente clico na célula que eu quero trabalhar e peço para ele fazer a multiplicação da quantidade pelo preço do produto. Então eu coloco lá igual, dou um clique no preço, asterisco e dou um clique na quantidade. Vocês vão perceber que ele vai preencher a coluna automaticamente. Por quê? Porque quando ele está trabalhando no formato tabela, né, ele simula aqui a seleção da coluna inteira. Então, quando você coloca, que você clica no valor do preço, ele coloca arroba preço. Então, ele pega só a célula da coluna preço inteira, né, e faz a multiplicação para você. Né? Quando você dá Enter, ele automaticamente já calcula o valor para você. Bem simples, bem rápido. Para a separação da data, dia, mês e ano. Por quê? Para ficar mais fácil da gente analisar depois. Por exemplo, eu quero saber, por exemplo, quanto a Maria vendeu do produto C na região norte em determinado dia, ou em determinado mês, ou em determinado ano. Para isso é necessário a gente separar da data de venda o dia, mês e ano. Então, para a gente, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar na coluna aqui do lado e vai digitar, né, dia. Aí a gente vai simplesmente colocar a fórmula igual dia, abre parênteses e clica na data que a gente quer trabalhar. Fecha parênteses e dá Enter. Pronto, ele já separou o dia. Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento com o mês. Só que com o mês a gente vai fazer diferente. Por que diferente? Porque eu não quero que volte um mês em formato numérico, tipo 10, 1, 2, 3. Eu não quero que volte assim, eu quero que ele volte por extenso. Então eu vou transformar a data num texto e vou mostrar com uma máscara, digamos assim, né, o formato que eu quero que apresente. Tá? Então eu vou colocar assim, igual a função texto, abre parênteses e clico na data. Ponto e vírgula, agora eu vou colocar entre aspas, como eu quero que apareça o mês. Eu vou colocar aqui, entre aspas, MMM. Ele vai retornar o mês abreviado, Jan, Fev, Mar, Abre, tá? Ou seja, um mês abreviado. Se eu quiser que apareça o mês inteiro, eu coloco mais um M, tá? E aí eu fecho aspas, fecho parênteses e dou Enter. Ele retornou para mim, né, o mês por extenso, tá? Agora eu vou retornar, né, o ano. Tá? O ano eu vou fazer igual o dia, abro parênteses, clico na data que eu quero trabalhar, tá? Clico na data que eu quero trabalhar para poder trabalhar, separar o ano da data. Então eu vou colocar igual ano, abro parênteses e dou um clique na data. Fecho parênteses e dou Enter. Tá pronta a nossa tabela para a gente criar nossas análises daqui a pouquinho, tá? Agora eu preciso criar a minha tabela dinâmica. É uma forma de você filtrar
da tabela principal informações que você precisa saber, informações relevantes àquilo que você precisa saber. Baseado nessas informações, você começa a montar os gráficos, começa a montar informações, né, relevantes a isso, essa filtragem, digamos assim. Então, o que eu faço? Primeiro passo, eu vou clicar no sinal de mais aqui embaixo para montar uma planilha, né, uma nova planilha vazia. Tá? E aí, a partir desse momento, né, eu vou lá na planilha 1, vou clicar em qualquer célula, tá, que eu queira. Vou clicar aqui na opção inserir, no principal inserir, e vou clicar aqui na tabela dinâmica. Ele vai perguntar onde é que eu quero, né? No caso, eu quero usar a tabela intervalo, ou seja, a minha tabela já está toda selecionada, e onde eu quero fazer, montar, criar a minha tabela dinâmica. Eu vou clicar aqui na planilha existente. Por quê? Porque eu acabei de criar uma planilha nova aqui. Então, não preciso usar essa nova planilha. Eu poderia usar? Com certeza. Tá? Mas como eu já criei uma planilha, vou clicar aqui, planilha existente. Ele vai perguntar o local. Eu dou um clique na minha planilha vazia, clico na célula que eu quero montar a tabela dinâmica e clico no botão OK. A partir do momento que ele fizer isso aqui, eu vou dizer para a tabela dinâmica o que eu quero mostrar na minha tabela dinâmica. Eu quero filtrar da tabela principal. Então eu vou pegar aqui região, vou arrastar aqui para linhas. Ele vai mostrar os dados em formato de linha. Tá? Então eu vou pegar aqui região, vou arrastar para cá. Aí ele montou para mim aqui por região. Agora eu pego o total, que eu quero saber o preço total vendido por região. Então eu clico aqui no total e arrasto para valores. Ele vai somar aqui o total vendido por região. Tá? Agora eu vou fazer a segunda parte, mesmo procedimento. Eu vou clicar na minha planilha base de dados, né? Inserir, tabela dinâmica, planilha existente, dou um clique na planilha que eu quero trabalhar e escolho a célula que eu quero. Dou um clique no botão OK. E agora eu vou pegar de novo região para linhas, tá? E agora eu vou pegar a quantidade para valores. Só que a quantidade ele está somando a quantidade. Eu não quero que ele faça a soma da quantidade. Eu quero que ele calcule, né, a contagem. Eu quero saber quantos produtos ele vendeu por região. Tá? Então eu clico aqui, configuração do campo de valor e escolho aqui contagem para que ele faça a contabilidade para mim. Aí, já mudou os valores, tá vendo? Agora eu vou fazer a terceira tabela dinâmica. Então, mais uma vez, planilha 1, que é onde tem minha base de dados, inserir, tabela dinâmica, planilha existente, clico aqui na planilha 3 aqui embaixo e dou um clique onde eu quero montar. Ok. Quando aparecer essa tela aqui, eu vou novamente, região a linhas. Agora eu quero saber, né, no caso aqui, a média de preço. Então eu clico no preço e arrasto para valores. Só que ele está somando o preço. Eu não quero que ele faça a soma do preço. Eu quero que ele calcule a média de preço vendido por região. Então eu clico no botão em cima do configurações do campo de valor e peço para ele fazer o cálculo da média. Clico aqui na onde está escrito média e dou um clique no botão OK. Pronto, já calculou a média e essa parte está pronta. Nessa última etapa, agora chegou o momento de montar o layout do relatório, ou desenho, se você preferir. Tá? Então, o que eu faço? Eu preciso disponibilizar os objetos em alguns lugares. Gráfico, né, os cartões, títulos, esse tipo de coisa aí. Então, o que eu faço? Eu vou clicar no sinal de mais, aqui para abrir uma nova planilha. E a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou tirar essa linha de grade aqui. Então, eu vou lá no menu principal, exibir, vou clicar aqui na opção mostrar e vou desabilitar a opção linha de grade. Aí você vai perceber que a linha de grade sumiu, ficou um papel em branco aqui, digamos assim. O que eu faço agora? Agora eu preciso desenhar onde eu quero colocar os objetos, gráficos, botões, né, segmentação de dados, esse tipo de coisa. Então o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou montar um retângulo aqui mais ou menos do tamanho que eu achar conveniente. Tá? Então eu vou lá no inserir, venho aqui na opção de ilustrações, formas e escolho uma opção chamada retângulo. Faço um retângulo aqui mais ou menos até a letra P aqui mais ou menos. Tá? Então acabei de fazer o objeto aqui. Eu não quero dessa cor, eu quero de outra cor. Então você pode clicar aqui no menu principal, forma do formato. Aí você vem aqui no preenchimento e escolhe a cor que você achar legal. Né? No contorno aqui, você pode tirar o contorno. Se você não quiser, você tira o contorno. Ó. Clico aqui no contorno da forma e escolho a opção sem contorno. Tá? Então, feito esse procedimento, o primeiro objeto aqui está pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais três. Eu vou colocar aqui, né, os valores, um resumo dos valores. Então, o que eu vou fazer? De novo, inserir, ilustrações, formas, retângulo. E agora eu vou fazer três retângulos aqui, de forma que ele
né, caiba o procedimento. Então, vou colocar aqui mais ou menos 3 retângulos aqui. Tá? Então, quando eu fiz o primeiro, já deixei do espaço que eu quero aqui, o que acontece? Eu vou simplesmente colocar aqui 3 deles. Tá? Então, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dele aqui e vou, no teclado, eu vou pressionar Ctrl e a letra D. Né? E vou arrastar ele para cá. E Ctrl D de novo. Né? Percebe que ele saiu um pouco para fora aqui. Né? Então, o que você faz? Aumenta um pouquinho aqui o tamanho. Aumenta até a letra Q aqui. Né? Só para dar um ajuste fino aqui na coisa. Aí o que acontece aqui? Feito esse procedimento, né, o ajuste aqui agora é simples, tá? Então você vai dar o clique no primeiro objeto, segura a tecla Shift, clica no segundo e clica no terceiro. Ainda aqui na guia forma do formato, você vai lá para o final, onde está escrito organizar, e clica na opção alinhar. E aí você escolhe, eu quero alinhar na parte superior. A outra opção é distribuir na horizontal, onde você vai alinhar o espaço de forma igual entre eles. Né? Aí feito isso aqui, pronto, está feito esse primeiro objeto. Também da mesma forma, você pode clicar aqui no preenchimento, escolher uma cor diferente, né? Uma cor que você acha mais interessante. Você pode tirar o contorno, você pode vir aqui em efeitos de forma e colocar uma sombra, por exemplo, tá vendo? Para ficar um negocinho legal. Né? E está pronta a primeira parte. Na segunda parte agora, eu vou colocar um ícone, digamos assim, que fosse o ícone da empresa. Então eu venho aqui em inserir, ilustrações, pego essa opção ícone, espero carregar, venho aqui na opção adesivo e escolho qualquer um dos adesivos aí. Vou escolher essa abelha aqui. Aí mando inserir, tá? Vai aparecer a abelhinha aqui, eu vou diminuir o tamanho pelas extremidades aqui, vou arrastando e vou diminuir o tamanho da abelha. Vou colocar ela aqui no cantinho. Colocar ela aqui no cantinho. Tá? E agora eu vou colocar relatório de vendas. Vou colocar um título aqui, então eu vou abrir um espaço, né? Vou pegar uma caixa de texto e vou colocar o espaço aqui para trabalhar, né, com o relatório de vendas. Tá? Então simplesmente vou lá, inserir, e vou lá no final da barra, tá, de ferramentas e clico aqui, ó, inserir texto, caixa de texto. Vou fazer uma caixinha de texto e vou colocar relatório de vendas. Relatório de vendas. Clico aqui, posso aumentar o tamanho da fonte clicando nesse asão. Tá? Aí. Mando centralizar. Como o objeto está com fundo branco, vai ficar estranho, tá vendo? Então o que eu faço? Um objeto selecionado, forma do formato, e simplesmente retiro o preenchimento, sem preenchimento, e sem o contorno, sem contorno. Pronto, agora a hora que eu clico, já fica posicionado. Tá vendo? Fica posicionado aqui, né, certinho, tá? Claro que aí você usa a sua criatividade e faz do jeito que você achar interessante, tá? O próximo passo é montar agora a segmentação de dados. A segmentação de dados nada mais é do que você filtrar, clicando num botão, as informações que você precisa saber. Então o que eu faço aí? Eu simplesmente vou lá na minha planilha principal, aliás, na minha tabela dinâmica, certo? E vou clicar aqui em qualquer uma delas, vou lá no menu principal, está escrito lá, análise de tabela dinâmica. Você dá o clique nessa opção e vai aparecer escrito aqui na opção filtrar, no grupo filtrar, vai aparecer para você segmentação de dados. Essa janelinha aqui aparece todas as colunas da minha tabela. O que eu quero mostrar? Por exemplo, eu quero mostrar o ano, tá? Quero mostrar o ano e quero mostrar aqui também o produto. Tá? Então eu vou mostrar o produto e o ano de venda. Tá? Vou dar um clique no botão OK e ele vai carregar para mim, vai criar para mim aqui as duas segmentações. Uma com todos os produtos e a outra com os anos de venda. Tá? Então o que acontece aqui? Eu posso formatar essas tabelas, essas segmentações. Eu posso formatar, deixando um negócio mais agradável na hora de trabalhar. Então, por exemplo, se você olhar aqui, ela está mostrando uma coluna só com todos os produtos que eu tenho. Só que eu não quero dessa forma aqui. Então, o que eu faço? Seleciono a segmentação, vou lá no menu principal, onde está escrito segmentação, aqui, ó, segmentação, tá? Eu posso trocar o nome da segmentação, que é baseado no produto. Eu posso trocar as cores do produto aqui,
né? Então eu vou colocar esse verdinho aqui para dar um destaque lá, tá? E aí o que acontece? Como a minha segmentação está uma coluna só, eu vou colocar que eu quero aqui, por exemplo, 6 colunas. Então, lá onde está escrito estilo da segmentação, organizar, botões, tá? Aqui no botões, no grupo botões, você tem a opção colunas, quantas colunas você quer, a altura e a largura da segmentação. Eu quero colocar aqui 6 colunas, tá? Eu vou aumentar o tamanho aqui de forma que apareça o nome dos produtos. Tá? Aí, ó, certo? O nome dos 6 produtos. Tá? E aí o que acontece? Eu posso formatar isso aqui de uma forma melhor. Tá? Então eu vou fazer o mesmo procedimento aqui, né, no caso aqui do ano, 5 colunas. Tá? Vou aumentar o tamanho aqui, tá? Para mostrar todos os anos que eu quero trabalhar. Né? Certo? E aí o que acontece? Eu posso tirar esse produto daqui, tirar esses ícones, né, e deixar somente as opções, para ficar um negócio mais bonitinho. Então, como é que eu faço isso? Clico na segmentação. No primeiro grupo, chamado segmentação de dados aqui, o que eu faço? Eu clico nessa opção, configurações da segmentação. Clico aqui e simplesmente desabilito essa opção, exibir cabeçalho. Desabilito aqui e dou um clique no botão OK. Aí é só ajustar o tamanho, tá? Só ajustar o tamanho. Faço o mesmo procedimento no ano. Configurações da segmentação, desabilito o cabeçalho e dou um clique no botão OK. Aí eu arrasto aqui, bolinha, para diminuir o tamanho, né? Vejo mesmo, mais ou menos se está do mesmo tamanho aqui, né? Deixo ajustadinho, pronto, está feito. Agora o que eu faço? Eu preciso vincular isso daqui às 3 tabelas. Como assim? Eu preciso criar uma conexão da segmentação de dados com as 3 tabelas que eu fiz. Porque aí o que acontece? Quando eu escolher o produto, ela muda o valor nas 3 tabelas. Quando eu escolher o ano que eu quero analisar, ele muda os valores nas 3 tabelas. Então o que eu faço? Seleciono a segmentação que eu quero trabalhar e ainda no grupinho aqui, no menu principal segmentação, eu vou procurar aqui a opção conexões de relatório. Dou um clique em cima e aí eu marco as 3 tabelas aqui. Tá? E por que eu estou fazendo isso? Para mudar as 3 tabelas ao mesmo tempo. Então eu habilito as 3 tabelas e dou um clique no botão OK. Faço a mesma coisa no ano. Conexões de relatório, habilito as 3 tabelas e dou um clique no botão OK. Agora, qualquer um dos itens que eu selecionar aqui, você vai perceber que vai mudar a tabela aqui. Então, por exemplo, eu quero saber o produto A em 2019, quanto vendeu? Ó, já mostra para mim aqui todas as opções automaticamente. Né? Para limpar isso daqui, por exemplo, para voltar no padrão, eu clico no botão direito do mouse, tá? Clico no botão direito e peço para limpar o filtro. Ó. Pronto, ele volta e faço a mesma coisa no ano. Botão direito do mouse em cima da segmentação e peço para limpar o filtro. Pronto. Aí já voltaram todas as informações. Dando sequência, né, dando continuidade no nosso projetinho, o que eu vou fazer agora? Eu já preparei as 2 segmentações de dados, agora eu vou levar essas 2 segmentações de dados para o relatório. Então eu clico na primeira, seguro o Shift e clico na segunda. Automaticamente selecionei as 2. O que eu vou fazer agora? Ctrl X para recortar, vou lá no meu relatório e dou um Ctrl V. Pronto, é só eu colocar na posição que eu achar legal. Né? Posiciono ele onde eu achar legal. Está pronta a primeira parte. Claro que isso daqui, a segmentação, dá para você personalizar, dá para você deixar um negócio mais sem essa moldura, dá para você trocar a cor da letra, dá para você trocar a cor do botão, quando você passa o ponteiro do mouse em cima. Tudo isso daí dá para personalizar. Tá? Então a gente vai fazer o que agora? Agora a gente vai colocar as estampas aqui. Nos cartões, a gente vai colocar os detalhes nos cartões. Qual detalhe? O faturamento total, né, a quantidade total vendida e o preço médio do produto. Então eu preciso criar aqui, da mesma forma que eu criei o relatório de vendas, eu vou criar as caixas de texto aqui para poder colocar a informação dentro. Então o que eu faço aqui? Inserir, eu faço isso uma vez só e depois eu duplico com Ctrl D. Inserir, caixa de texto, né, caixa de texto, faço a caixinha de texto e digito aqui. Faturamento total. Tá? Faturamento total. Aí o que eu faço aqui? Eu já vou dar uma olhadinha, ver se vai ficar legal aqui. Vou diminuir um pouco o tamanho. Tá? Posso mandar centralizar, para ficar um negócio mais legalzinho. Posso aumentar
colocar em negrito aqui para dar uma destacada. Vou lá na forma do formato, lá no menu principal, forma do formato, e tiro a cor do preenchimento, tiro o contorno da forma. Antes de qualquer coisa, faço o quê? Eu dou um Ctrl D, porque eu vou colocar cada um deles num, né? Cada um deles aqui eu vou colocar num retângulo em cima, tá? E aqui no segundo eu vou alterar esse faturamento total e vou colocar a quantidade, certo? Quantidade total vendida, tá? Colocar, tirar o total, colocar a quantidade vendida. E a outra, no faturamento total, vou tirar o faturamento total e vou colocar preço médio. E agora eu vou simplesmente arrastar isso aqui e colocar ele para cima aqui, ó. Tá? Faço a mesma coisa no outro. Arrasto ele para cima, tento colocar ele na mesma medida do outro lá, na mesma altura. Faço a mesma coisa no outro. Aí. Certo? Agora eu vou fazer o mesmo procedimento, só que agora eu quero pegar o conteúdo da minha tabela dinâmica, ou seja, eu quero pegar o total vendido, a quantidade total vendida e o preço médio da minha tabela dinâmica. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso dar uma verificada na minha tabela dinâmica se está habilitada uma opção para trabalhar com uma função chamada Infodados Tabela Dinâmica. Eu não quero que habilite essa opção, então o que eu faço? Eu vou dar um clique na minha planilha, né, 3, onde tem a tabela dinâmica, vou clicar na tabela dinâmica que eu quero trabalhar, vou lá no menu principal, análise de tabela dinâmica, e vou simplesmente pegar o primeiro item aqui, a tabela dinâmica, eu vou dar um clique e vou procurar essa opção aqui, ó. E vou clicar na setinha do lado, opções. E vou verificar se está habilitado isso aqui, ó. Tá? Então, se tiver com um vistinho aqui na frente, você clica em cima para desabilitar, tá? Para facilitar na retirada dessa informação, na cópia dessa informação para lá para nossa tabela, tá? Então, o que está pronto aqui, o que eu preciso fazer? Vou voltar lá no meu relatório, e aí eu preciso criar outra caixa de texto aqui no caso, tá? Para que eu possa colocar os valores aqui embaixo. Então, o que eu faço? Inserir texto, caixa de texto, e abro um espacinho aqui para mostrar o número que eu quero, tá? Você reparou que quando você clica dentro, aparece uma borda pontilhada em volta aqui, ó, próximo às alças aqui, tá? Eu dou um clique aqui, clico na barra de fórmula aqui em cima, vou no sinal de igual, dou um clique aqui na minha tabela dinâmica e clico no valor que eu quero. E dou Enter. Pronto, já está feito, tá? Aí o que eu faço agora? Eu vou ajustar, vou dar uma olhada aqui e verificar se fica bom. Aumento o tamanho um pouco do texto, para deixar o texto um pouco maior, né, o valor um pouco maior. Tá? Verificar mais ou menos aqui. Posso tirar os centavos, né, no caso, depois eu vou mostrar como é que funciona para tirar esses centavos aqui, tá? Para a gente poder trabalhar. Vou lá novamente, tirar o contorno da forma e o preenchimento da forma e o contorno da forma, tá? Mando centralizar, diminuo um pouco o tamanho, tá? E arrasto ele, coloco ele aqui embaixo. Tá? Se for o caso, eu mando duplicar, Ctrl D, Ctrl D, né? Para poder trabalhar com os outros valores que eu quero, né? Ctrl D, Ctrl D. Agora eu vou lá, seleciono o segundo objeto, clico na barra de fórmula, apago, coloco o sinal de igual, vou na minha tabela dinâmica e pego agora o total aqui, ó, da quantidade vendida. Dou Enter, né? Faço o mesmo procedimento. Ele aqui, posso aumentar o tamanho, né, no caso, deixar mais ou menos o mesmo tamanho, arrasto ele para cá, agora vai ficar bom. Tá? Posso diminuir um pouco o tamanho aqui, para ele ficar mais ou menos. Tá? E faço o mesmo procedimento no outro aqui, ó. Barra de fórmula, igual, clico lá na minha planilha que está a tabela dinâmica e clico na média do preço. Ok? Boa. Aumento o tamanho um pouco. Tá? Posso colocar em negrito, se for o caso, para dar um destaque, né? Coloque em negrito, para dar um destaque no valor. Tá? Ah, eu quero tirar essa casa decimal. Como é que eu faço para tirar essa casa decimal? Eu vou lá na minha tabela dinâmica, posso selecionar esses valores todos aqui, se for o caso.
tá? Vou lá, tiro a tabela dinâmica, tiro a casa decimal, ó. Posso fazer a mesma coisa aqui, tiro a casa decimal, volto lá, a casa decimal sumiu, posso reduzir o tamanho um pouco aqui, arrasto, coloco ele para cá, faço a mesma coisa no outro, e faço a mesma coisa no outro. Faço a mesma coisa nesse. Fácil, fácil, né? Deixo ela mais ou menos pronto, pronto. Essa parte está pronta. Agora a gente vai montar o gráfico, tá? A gente vai montar os três gráficos, tá? Então o que acontece? Nesse ponto aqui, eu preciso ir lá na minha tabela dinâmica, para poder fazer com que apareça, né, a informação, tá? Então nesse caso aí, o que acontece? Agora a gente vai montar a última parte de montagem dos três gráficos, tá? Para isso é necessário eu voltar na minha planilha onde tem as tabelas dinâmicas, selecionar o que eu quero mostrar. Então eu vou selecionar a minha primeira tabela dinâmica, vou no menu principal inserir, vou escolher a opção no grupo gráficos aqui, o primeiro gráfico, e vou dar um clique no gráfico de coluna 2D. A partir do momento que eu selecionei, ele já montou o gráfico para mim com algumas informações, porém eu preciso desabilitar algumas coisas aqui. Então o que eu faço? Com o gráfico selecionado, lá no menu principal aparece a análise do gráfico dinâmico. E eu vou procurar aqui mostrar e ocultar, que são as duas últimas opções. Então eu clico aqui e mando ocultar todos os botões. Tá? Agora eu vou clicar no sinal de mais, vou simplesmente pegar o eixo aqui, ó, e vou desabilitar o eixo vertical. Tá? Lá, sumiu o eixo vertical. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou desabilitar a linha de grade e vou desabilitar a legenda. Tá? E vou habilitar a opção rótulo de dados. Tá? Feito isso, o gráfico está pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu simplesmente clico aqui no total e vou colocar o título da seguinte maneira. Tá? Vou colocar o título da seguinte maneira aqui, certo? Aí o que acontece aqui? Eu vou simplesmente clicar aqui no total e vou colocar faturamento total. Faturamento total. Tá? Faturamento total. Faturamento total. O primeiro gráfico está pronto. Tá vendo? O primeiro gráfico aqui está certinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse gráfico aqui e vou dar um Ctrl X e vou levar lá para o meu relatório. Ctrl V. Tá? Dá o Ctrl V aqui. Vou ajustar ele para cá, colocar ele numa posição aqui razoável. Um tamanho legal, porque tem que caber 3 gráficos aqui, né? Tem que caber 3 gráficos nessa opção. Ah, fiz o primeiro, pronto. Agora eu vou fazer o segundo gráfico. No caso do segundo gráfico, eu vou lá de novo na minha planilha tabela dinâmica, né? Vou selecionar a segunda planilha, a segunda tabela dinâmica, e vou pedir para inserir um gráfico de barra 2D. E vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente. O que eu faço? Vou lá na análise de tabela dinâmica com o gráfico selecionado, vou clicar aqui no botões de campo, ocultar tudo. Clico no sinal de mais, vou excluir a legenda, excluir a linha de grade, e aí eu vou pedir para ele tirar o eixo horizontal. Pronto, agora no total aqui, eu vou colocar quantidade vendida, tá? Eu vou apagar isso aqui, eu vou colocar quantidade vendida, tá? E o gráfico está pronto. Agora o que eu faço? Eu vou pedir para exibir aqui o rótulo de dados, para eu saber a quantidade que vendeu por região. Está pronto o gráfico. Vou dar um Ctrl X, vou lá na minha tabela, meu relatório, Ctrl V, e vou posicionar ele aqui, mais ou menos na mesma altura e largura. Vou diminuir o tamanho, né, de forma que ele caiba 3 aqui. Aí, diminui só mais um pouquinho. E agora eu vou fazer o terceiro. O terceiro gráfico aqui é o seguinte. Vou lá na minha tabela de novo. Vou selecionar a terceira opção, terceira tabela dinâmica, que é o preço médio. E inserir. Agora eu vou pegar o gráfico de linha. Então eu dou um clique no gráfico de linha. Primeiro, está pronto o gráfico. Vou fazer as mesmas limpezas que eu fiz anteriormente.
eu vou fazer de novo, tá? Então o que eu faço? Com o gráfico selecionado, vou lá no botões de campo, ocultar tudo, tá? Aí eu vou tirar algumas informações. Então eu não quero que apareça a legenda, não quero que apareça a linha de grade e não quero que apareça esse valor aqui, tá? Então eu vou no eixo e tiro o eixo vertical. Pronto, está feito o gráfico. E no total, eu vou colocar aqui preço médio. Preço, preço médio. Está pronto o gráfico. Agora tem um negócio bem legal de mexer com isso aqui. Tá? Agora tem um negócio bem legal de mexer com isso aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou fazer com que apareça algumas informações a respeito do gráfico. Então, o que eu faço? Ó? Tá? Vou clicar aqui nessa linha, no botão direito do mouse, e vou escolher a opção Formatar série de dados. Tá? Vou dar um clique aqui, Formatar série de dados. Vai aparecer essa janela, eu clico aqui no baldinho. Quando eu clicar no baldinho, eu vou pedir para exibir linha sólida. E vou trocar a cor aqui. Tá? Vou colocar qualquer cor aqui, vou colocar um verde escuro aqui, que eu estava mexendo já no verde escuro. Aqui eu vou aumentar o tamanho. Tá? Vou deixar um tamanho mais agradável de ver aqui, de fazer a leitura. Tá? Agora eu vou clicar lá embaixo. Vou lá para o final da janela, vou clicar aqui, linha suavizada. Tá? E vou simplesmente colocar alguns marcadores. Tá? Onde tem essas bolinhas em volta da linha, eu vou clicar aqui, ó, marcador, opções do marcador. Vou colocar aqui marcador interno. Vou clicar aqui nessa caixinha, vou escolher o segundo marcador aqui. E vou colocar um tamanho 8 para dar um destaque aqui. Tá? No preenchimento do marcador, vou colocar preenchimento sólido e vou escolher na cor vermelha. Pronto, está feito aqui. Ó. É só isso. Se eu quiser colocar rótulo de dados, eu vou lá e habilito o rótulo de dados. Olha lá, eu coloco o preço médio em cada um, tá vendo? Tá? Agora é só clicar aqui no gráfico. Posso fechar essa janela aqui, que eu não vou mexer mais nela. Clico no gráfico, Ctrl X, vou lá no meu relatório, dou um Ctrl V, posiciono ele aqui onde eu tenho que colocar, diminuo o tamanho dele. Pronto, está feito o gráfico aqui. Diminui um pouquinho, deixar mais ajustado aqui, dou uma olhadinha, né, para ver se está tudo certinho. Aí você olha aí e vai fazendo o seu aí, né? Aí o que você faz? Para saber se isso está funcionando, eu clico no produto, eu quero saber o resultado, e clico no ano de venda. Pode reparar que ele vai mudando todas as informações, né, que você está trabalhando. Tá? Aí você vai olhando aí conforme a necessidade. Né? Clico em 2021, ele muda os valores. Clico no produto C, ele vai mudando o valor. Tá? Então, é isso. Esse foi o exercício da aula passada para quem perdeu a aula, tá?